Irmãos, eu acho que vocês já ouviram este termo, caiu do cavalo. Você sabe de onde veio esse termo, esse ditado? Aquela pessoa caiu do cavalo. Quer dizer o quê? Aquela pessoa, ela estava consciente, ela estava certa numa situação, mas ela caiu do cavalo, viu que estava errado. Esse ditado, irmãos, vem de uma passagem bíblica. Quando Saulo, irmãos, Saulo era um judeu exemplar. Saulo era doutor da lei, ele era escriba, é um homem bem formado. Diz na Bíblia que Saulo foi formado na escola de Gamaliel. Gamaliel é um homem muito sábio, irmãos, que procurava crianças prodígios, educava essas crianças, porque elas eram acima da média. E Saulo era uma dessas pessoas, irmãos. Saulo tinha cidadania romana. Saulo ele podia estar em Roma, Israel, na Grécia, aonde ele fosse, irmãos. Ele era reconhecido como sábio, como mestre, como erudito, E Saulo, irmãos, era uma pessoa que cumpria a lei, era uma pessoa que exercia a lei judaica, Era uma pessoa que se relacionava com todo mundo, uma pessoa que todo mundo queria ter perto, Porque ele sabia muitas línguas, ele conversava sobre muitos assuntos, uma pessoa acima da média. E, irmãos, quando ouviu falar de Jesus, ele não concordou, ele não enxergou que Jesus era o Messias. E ele achou um absurdo aquele homem se dizer filho de Deus. E depois que Jesus foi crucificado, irmãos, Saulo levantou uma perseguição contra a igreja. A Bíblia diz, irmãos, que quando as pessoas eram mortas, Saulo, ele consentia na morte dessas pessoas. E quando Estevão foi apedrejado até a morte, porque ele pregou sobre Jesus, irmãos, E Estevão pregou com tanta autoridade, com tanto poder, que aquelas pessoas estavam se convertendo. E os sacerdotes, irmão, mandaram que apedrejasse Estevão até a morte. E Estevão foi o primeiro mártir, Depois foi Tiago, irmão do Senhor, que Herodes mandou cortar a cabeça. E ele levantou nesse dia uma perseguição. Ele disse: não, nós não podemos deixar que estas pessoas ignorantes, que esses fanáticos fiquem pregando que Jesus é o Cristo. E isso é um absurdo. E o sacerdote, irmão, e a corte romana deu-lhe poder, cartas, para que ele prendesse as pessoas, para que ele impedisse o culto a Jesus Cristo, para que ele parasse com essa história de evangelho. E principalmente que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E ele recebendo carta, irmãos, para ter autoridade em todos os lugares, ele estava indo para a cidade de Damasco com mais 2 ou 3 soldados juntos, Eles estavam a cavalo, indo para a cidade de Damasco, porque em Damasco estava sendo pregado o evangelho, as pessoas estavam se convertendo. E ele perseguiu tanto a igreja, irmãos, que quando falava o nome de Saulo, todo mundo fugia, porque sabia que ia ser chicoteado, que ia ser preso e até sentenciado à morte, entendeu, irmãos? E indo ele para a cidade de Damasco, no caminho, sabe quem lhe apareceu? O próprio Senhor Jesus, numa luz gigantesca, um brilho enorme. Quando ele viu a presença do Senhor, diz a palavra que ele e aqueles homens literalmente caíram do cavalo. E na mesma hora que Paulo ouviu aquela luz brilhante, ele ficou cego, irmãos. Olharam para os olhos de Saulo, ele tinha como 2 escamas nos seus olhos. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é? E ele disse: eu sou a Jesus Cristo, a quem tu persegues. Dura coisa me é recalcitar contra os grilhões, mas a partir de agora, você é um pregador da minha palavra, amém? A partir de agora, você vai ver quanto você vai sofrer para pregar o evangelho. E, irmãos, os homens que estavam com Saulo viram a luz, mas não ouviram a voz, entendeu? E Saulo levantou cego, e aqueles homens precisaram guiar eles, porque se aqueles homens estivessem cegos também, não podiam guiar Saulo. E eles guiaram Saulo até a cidade de Damasco. E Saulo ficou lá atônito com aquilo que tinha acontecido, porque ele era um homem muito sábio, ele conhecia os livros da Bíblia, o Pentateuco, os Salmos, ele conhecia todo o Velho Testamento, irmãos, o livro da lei, os profetas, os Salmos, Provérbios de Salomão, Juízes, Êxodo, Deuteronômio. Ele conhecia todos os livros, porque ele era escriba, ele escrevia a lei, retranscrevia. Como não existia imprensa, irmãos, as pessoas copiavam aquilo em rolos de pele de cabra curtido, para que não se perdessem a lei.
E Saulo estava atônito no que tinha acontecido, quando o Espírito Santo falou com o irmão lá em Damasco: vá na rua tal, porque Saulo está orando. Eu quero que você vá lá e imponha a mão sobre ele, porque ele está cego. E aquele profeta disse: mas Senhor, esse homem tem perseguido a igreja, e aqui ele recebeu cartas para perseguir a todos e prenderem. E Jesus disse: vai, porque ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. E aquele irmão foi lá onde Saulo estava, irmãos. Deus deu o endereço, Deus falou onde é, porque Deus, ele é perfeito, irmãos, né? E chegando lá, aquele homem chegou, o profeta de Deus, batizado com o Espírito Santo, da geração do Evangelho, né, irmãos? E disse: irmão Saulo, o Senhor meu Deus me enviou aqui, para que você recupere a vista. E quando aquele irmão colocou a mão na cabeça de Saulo, irmãos, na mesma hora, diz a palavra de Deus, que 2 escamas caíram dos olhos de Saulo, como fossem 2 lentes de contato, caíram dos olhos de Saulo, e ele começou a louvar, glorificar a Deus, e foi batizado com o Espírito Santo, e se tornou no apóstolo Paulo. Ele teve que mudar o nome dele, irmãos, porque quando falava Saulo, achava que ele estava usando de astúcia para enganar as pessoas e prenderem. E como ninguém conhecia as pessoas, que não tinha fotos, não sabia quem era conhecido pelo nome. Então ele mudou o nome para Paulo. Antes era Saulo, depois foi transformado em Paulo, o maior apóstolo que mais evangelizou, que levou a palavra pelo mundo inteiro. Porque Pedro e os outros apóstolos no começo pregavam apenas para Israel, e o apóstolo Paulo, irmãos, pregou pelo mundo inteiro, pela Ásia, pela Europa, pelas regiões da África, né? Então, irmãos, o Senhor nosso Deus vai fazer você cair do cavalo, porque muitas coisas você já tem os seus conceitos, você sabe, não porque eu sei, porque eu estudei, porque eu sou dessa religião, porque é assim, como Saulo era. Saulo era totalmente respeitado, era um teólogo, era filósofo, era doutor da lei, era escriba, era homem de cidadania romana. Quando a pessoa recebia a cidadania romana, irmãos, ninguém podia tocar nessa pessoa, porque os romanos eram intocáveis para o resto do mundo, entendeu? Ai daquele que tocasse no romano. E Saulo tinha essa cidadania, mas ele viu que ele estava errado, irmãos. A partir do momento que Jesus lhe apareceu, o Senhor converteu o seu coração, as escamas dos seus olhos caíram, e ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus, e começou a evangelizar o mundo inteiro. É assim, irmãos, louvado seja Deus, que é com a nossa vida. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos um choque de realidade, porque nós tínhamos as nossas crenças, a nossa certeza, não porque eu sou de tal religião, não porque eu nasci nessa religião, não porque é assim. Saulo era assim, irmãos. Saulo não conseguiu enxergar Jesus, sabe por quê? O homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele acha que tudo é loucura, que é fanatismo. Ele chamava os cristãos de fanáticos, de louco, de pessoas indoutas. Esse povo que não conhece a lei é maldito, eles nem conhecem as escrituras e estão falando esse absurdo, são ignorantes, temos que acabar com isso antes que se espalhe. Mas a verdade estava com o cristão. A verdade é que Jesus chamou seus discípulos e disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Amém? E Deus fala na sua palavra que Ele faz a sabedoria dos sábios loucura, Ele ri da sabedoria dos sábios, porque o sábio muitas vezes entende só o que é humano, não entende as coisas espirituais, não entende as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Nicodemos, homem sábio, irmãos, esse reconheceu que Jesus era mestre, e onde Jesus estava, ele estava lá ouvindo a palavra. Mas, irmãos, um dia Jesus disse: necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ser batizado nas águas para arrependimento do pecado e ser batizado com o Espírito Santo. E ele disse: Senhor, mestre, como que pode um homem adulto entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Sabe o que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, se eu te falo as coisas mais simples do reino de Deus e você não entende, imagina se eu falar das grandes. E certa feita, irmãos, os discípulos voltaram, que Jesus enviou para pregar, contando dos milagres. E Jesus se exultou no Espírito, glorificou a Deus, disse: Pai, graças eu te dou, que o Senhor esconde essas coisas aos sábios e revela aos humildes de coração. Esse é o nosso Deus.
A sabedoria de Deus não é a sabedoria humana, ela vem no coração do homem através do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe.